Noite linda para você que acompanha a notícia pro trabalho. Nós, de novo, o nosso quadro, Nossos Direitos no Ar, com a nossa comentarista, a doutora Paula, né? A doutora Paula, de novo, trouxe uma convidada especial, porque nós vamos falar hoje sobre os direitos por trás dos serviços digitais. Isso mesmo, né? Tem muitos serviços digitais chegando para facilitar a nossa vida, mas com eles também chegaram muitos problemas. E será que o direito pode ajudar nisso? Apresenta pra gente sua convidada. Boa noite, pessoal. Hoje é um dia especial. Eu trouxe a minha sócia, a doutora Mariana Paquivante. Ela, dentre muitas especialidades, é especialista em direito digital e veio hoje aqui bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver o que eu posso ajudar vocês com as dúvidas que vocês têm. Vamos começar aqui falando em linhas gerais, né? Sobre o marco da internet e a proteção ao direito dos dados, né? Vamos começar por aqui? No ordenamento jurídico, nós temos duas leis muito importantes, né? E é importante a gente diferenciar essas duas leis. Uma é o Marco Civil da Internet, que ela surgiu para proteger os direitos no âmbito da internet. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que protege o uso e divulgação dos dados das pessoas. É muito importante a gente fazer essa diferenciação para a gente saber qual lei é aplicada a cada caso. Então, quando a gente tem casos envolvendo infrações dentro do âmbito da internet, nós usamos o Marco Civil da Internet. Quando existem situações onde os dados pessoais são divulgados de forma indevida, a gente usa a Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que dentro de um ordenamento jurídico, as leis elas não devem ser vistas de formas isoladas. As leis elas podem, em algumas situações, serem vistas de formas complementares. E a gente usa de forma complementar, porque muitas vezes a proteção de dados ela é violada dentro do ambiente de internet. Então, é muito importante para um profissional que trabalha no âmbito digital saber e conhecer essas duas leis. E dentro disso, a gente tem a questão, por exemplo, de casos e serviços, né? Como o serviço do Pix. Imagina que você vai lá e você paga um Pix indevido, né? Não acontece alguma coisa no seu Pix. O que será que acontece, né? Comigo já aconteceu dele pagar um Pix e pagar um Pix errado, pagar uma pessoa errada, falei com a pessoa me devolveu o Pix. Mas o que acontece se... mas o banco, quando eu falei com o banco falou assim, que a pessoa tinha que devolver, né? Eu paguei errado e te vira. Como é que funciona isso? O que a gente vê bastante acontecer no dia a dia, e são dúvidas que, inclusive, os nossos amigos, nossos familiares perguntam, e também é recorrente, né, no escritório, são casos de pessoas que são buscadas no ambiente digital, principalmente no WhatsApp, e que são procuradas muitas vezes por estelionatários, que oferecem serviços ou, às vezes, muitas vezes também produtos, ou, às vezes, até ameaçando a vida de algumas pessoas, fazem com que essas pessoas façam essas transferências via Pix. E aí, no final, né, as pessoas fazem essas transferências, aí no final do dia, às vezes, ou depois até de algum tempo, elas percebem que caíram num golpe, né, que é esse golpe do Pix. E aí fica essa dúvida. Nossa, eu fiz um Pix para uma pessoa e percebo que eu caí numa fraude, ou nesse golpe do Pix. Eu tenho direito a receber esse dinheiro de volta? Hoje, o que a gente percebe, né, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo é que, sim, os bancos eles são obrigados a restituir esses valores, né? E algumas vezes também você tem direito à indenização por danos morais. Porque também é responsabilidade do banco gerenciar essas contas, né? Hoje em dia é muito fácil você abrir uma conta num banco. E é responsabilidade, né? O risco é risco bancário, é risco do negócio, né? Você tem que prezar aí quem são seus clientes. Você não pode simplesmente liberar o acesso, a abertura de contas indefinidas pelas pessoas e não gerenciar isso, né? Faz parte de um sistema de segurança que o banco tem que ter para evitar esse tipo de ocorrência. Porque eu acho que o que às vezes fica muito vago, né,
é o seguinte, os bancos, né, nesse caso do Pix, eles, e de outros serviços bancários, eles sempre colocam à disposição do consumidor diversos serviços, e cada vez mais serviços à nossa disposição, e facilitam esses serviços. Então, a gente sempre tem à disposição diversos serviços via aplicativo, via internet, só que, em contrapartida, nós não temos a segurança equivalente. Então, nós temos todos os serviços à nossa disposição, e não temos a garantia, a segurança de que esses serviços eles estão sendo oferecidos com a segurança tecnológica, de que esses dados não vão ser vazados. Então, o que os tribunais entendem é que como que eles podem proteger os consumidores nessas situações. Se o banco não oferece essa segurança, então os tribunais tentam, por meio desses julgados, protegerem os consumidores. Uma tese muito forte que é sobre o perfil consumerista. Então, se você olhar seu extrato bancário, nos últimos 6 meses, 5 meses, você não fez um Pix de 20 mil reais, você não fez pagou à vista 5, 6 mil reais. Depende, né? Assim, a gente utiliza muito isso. Então, se você não fez, como é que, de repente, o banco te libera um pagamento alto à vista? Então, uma tese muito forte é essa, olha, qual é o perfil mensal desse correntista, né, em cartão? É pagamento parcelado? É pagamento... Se isso não existe, de repente o banco te libera esse débito tão alto, ele já deveria bloquear aí, né? Então, é mais um precedente, é mais um argumento de que a responsabilidade não está sendo... de que ele não está te oferecendo toda a segurança necessária. Ou até ligar, porque muitas vezes o banco ele faz essa confirmação, né? Um pensamento, acho que é análogo que a gente pode fazer, são as questões das compras de cartão de crédito. Quando a gente tem um cartão de crédito fraudado, que também é um caso de restituição do banco, o que o cartão de crédito faz? Né? Eles fazem uma análise do seu perfil, e quando você faz uma compra que ela foge do seu perfil de compra, o cartão de crédito, a operadora, ela liga para confirmar. Você fez mesmo essa compra? Posso confirmar o pagamento dessa compra? Esse perfil deveria ser adotado também pelo banco no caso do Pix. E é isso que eles não fazem. Por isso o tribunal força hoje em dia os bancos a restituírem esses valores que são feitos de forma indevida, né? E que claramente são feitos, né, de forma que é fruto de fraude, justamente porque foge do perfil. E é muito interessante, porque esse mesmo raciocínio que os tribunais tinham em relação aos cartões de crédito fraudados, eles começaram a aplicar nos casos de Pix. E no caso também da maquininha, né? Sim, fraudada. Que é muito comum. Que é muito comum, principalmente quando a gente tem esses grandes eventos, carnaval ou algum show grande. Aqui na cidade de São Paulo a gente vê muito isso. Né, os jovens usam essas maquininhas dos vendedores ambulantes e aí eles fraudam o cartão. E aí, após você fazer uma compra, eles bloqueiam o envio de SMS e começam a fazer diversas compras porque eles pegam a sua senha. Exato. E aí também os bancos falavam, mas você fizeram as compras com a sua senha. Então, você forneceu a defesa deles. A defesa deles é de que você forneceu sua senha. Mas não, eu não sei, eles têm aí uma forma de fraudar e na tela, sei lá, você gastou 30 reais, aparece o número, 30 reais, e quando você vai ver o valor 12 mil reais. E aí eles começam a debitar, você não recebe a mensagem, e aí uma compra no crédito, e aí no dia seguinte você é surpreendido com uma conta negativa e uma fatura altíssima no cartão de crédito. Vocês veem como é complexo, né, as facilidades do direito digital, né, aliás, as facilidades do universo digital, mas como é complexo as questões do direito. E aqui também a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do WhatsApp, né? Tem esses grupos de WhatsApp e tudo mais. Como é que funciona isso? Então, aqui é importante a gente dividir de duas maneiras, né? Existem as conversas que a gente tem com uma pessoa individualmente no WhatsApp e existem as conversas que a gente tem em grupos de WhatsApp. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Para a configuração do que a gente chama de dano moral, né?
Porque se eu tenho uma conversa com um único interlocutor, eu não consigo fazer essa caracterização do dano moral. Porque ainda que existam ofensas, e às vezes ofensas muito graves, a análise ela vai ter que ser caso a caso para eu saber se houve ou não uma situação que enseja os danos morais. Quando eu tenho uma ofensa num grupo de WhatsApp, é mais fácil eu identificar essa questão da caracterização dos danos morais. Por quê? Porque dentro de um grupo de WhatsApp, é como se eu estivesse num ambiente público. E nesse ambiente público, se eu faço se eu difamo alguém, né? Se eu faço uma ofensa a alguém, é como se eu estivesse fazendo num lugar público, ou numa praça, ou numa TV aberta, né? Qualquer lugar público. E a partir do momento que eu faço isso, e expresso, né? Ofendo uma pessoa diante de outras pessoas, principalmente um exemplo que é muito comum nesses grupos de WhatsApp de prédio, que né, é uma situação extremamente delicada, eu estou ofendendo uma pessoa num ambiente que é extremamente, né, privado, porque são aquele grupo de pessoas com as quais eu me relaciono, né, num espaço de casa, né, de residência. Então, para os tribunais, o fato de você fazer esse tipo de ofensas num grupo de WhatsApp público já caracteriza... já daria, seja uma indenização por danos morais, porque você já tem uma ofensa pública. E é interessante, porque nem demorou tanto tempo para os tribunais entenderem dessa maneira, né? Que comentário tu tá falando? Não, é isso mesmo. As pessoas, tô aqui no WhatsApp e tal, e em grupos, tem que observar bem, né? Como você fala, o que você fala, né? Como você divulga. Porque esse exemplo é um condomínio, são seus vizinhos, mas pode ser no grupo da faculdade, do trabalho, né? E aí a gente pode falar até de assédio moral, se for num ambiente de trabalho. Isso é muito sério, né? E tem que ser observado. Lógico, demanda uma análise caso a caso, mas tomem cuidado. Esse aspecto que você falou também é super relevante no ambiente de grupos de trabalho também, né? Porque essa questão do assédio moral é bem importante, né? E relevante, e as pessoas às vezes esquecem que esses ambientes de WhatsApp não são lugares que a gente está autorizado a falar o que a gente quer, o que a gente pensa, como as outras redes sociais, né? Eu acho que às vezes as pessoas esquecem, né, que esses ambientes, talvez por elas não estarem frente a frente das pessoas, elas se sentem mais protegidas ou autorizadas a falarem qualquer coisa sem limites. E as coisas não funcionam dessa maneira, né? Existem todas as regras que a gente tem no ambiente externo, né? Dentro da sociedade, essas regras também têm que ser aplicadas dentro desses ambientes digitais. A gente não pode proferir ou falar o que a gente quiser nos ambientes digitais, né? Ou nas redes sociais. A gente fala muito do WhatsApp, né? Sim. Só que a gente tem o grupo do LinkedIn, a gente tem o grupo do Facebook. É equivalente para ele? Sim. Todos os grupos que a gente tem que caracterizam essa ideia de público, né? Que várias pessoas têm acesso... Claro, foi o que a Paula falou, analisando caso a caso, mas se você tem essa ideia de que outras pessoas têm acesso e que dê essa ideia de que eu estou diante de outras pessoas, sim, isso configuraria danos morais. Porque isso não te autoriza a ofender. Um espaço virtual não te autoriza a falar o que você quiser sobre uma outra pessoa. E desrespeitar regramentos, né? Eu não posso ir para ambientes virtuais e falar o que eu quero e o que eu penso, independentemente do que existe no ordenamento jurídico. Eu posso falar o que eu penso. Claro, as minhas posições, as minhas ideologias, mas tudo existe um respeito, né? Porque na sociedade a gente tem um regramento que a gente precisa observar, porque senão a gente não consegue conviver uns com os outros, certo?
Então, esse mínimo de respeito, de convívio um com os outros, a gente também precisa aplicar nos ambientes virtuais. Então, deu para vocês entenderem, né? Que quem está gostando, peço que curta, peço que compartilhe essa informação. Porque é a maneira que você tem que dizer para o YouTube que isso é importante para você. Manda a pergunta para as doutoras que a gente manda, para a doutora Mariana, manda para a doutora Paula. Né? Já passou bastante tempo na entrevista, mas mesmo assim elas respondem. Tem gente que nem está mais com a gente aqui na equipe, mas chegam perguntas e a gente manda para as doutoras que pertenciam aqui ao nosso time. Doutora Mariana, esse quarto ponto que eu estou conseguindo enxergar aqui, qual é a importância desse quarto ponto para a gente? Da divulgação das imagens. Isso. É um caso, até que a gente estava conversando até antes de entrar aqui, são casos que acontecem bastante. Acontece muito com casais, né? Casais, dentro das relações íntimas, eles tiram fotos, fazem vídeos e depois de um tempo partimos do pressuposto que as pessoas vão apagar essas imagens, vão arquivar, cada um vai fazer o que quiser com isso, né? O que acontece é que alguns casais, né, parte desses casais, resolvem divulgar essas imagens sem autorização do outro, ou vendem essas imagens e chegam muitas vezes ao nosso escritório, ou algumas pessoas perguntam, e agora, o que eu faço? Eu entrei, um amigo meu me ligou no Instagram, tem uma foto minha, eu de lingerie, ou eu nua, o que eu faço agora? Eu não autorizei, todos os meus amigos estão vendo. E é comum. É muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque dentro de uma relação, existem combinados entre as pessoas, e muitas vezes a gente confia nesses combinados, porque quando a gente está com a pessoa, a gente confia 100% no que a pessoa fala para a gente. A gente não entra numa relação achando que aquela relação vai acabar, certo? Então, a gente não acha que essas coisas vão acontecer, ou que as pessoas vão trair a nossa confiança depois de um término. Isso, inclusive, chama pornografia de revanche dentro do direito digital. Pornografia de revanche, entenderam? E aí, as pessoas procuram e ficam desesperadas. O que eu faço? Mas o direito vai me ajudar? Sim. A primeira medida que a gente toma nessa situação é pedir a imediata exclusão dessas imagens. E a gente consegue 100% de êxito nessas situações, porque é proibido o uso indevido de imagens sem autorização. Tá? Isso existe uma lei que fala isso, mas dentro do Marco Civil da Internet, o uso de imagens de nudez, ela é proibida também. Então, existe um instrumento dentro do Marco Civil da Internet que nos autoriza a pedir, independentemente de autorização judicial, para que as plataformas digitais derrubem essas imagens. E isso também tem questão da idade, né? A gente está falando aqui de adultos. Estamos falando de maior. A gente está falando de menores. Porque aí é pedofilia, aí é pornografia infantil, aí dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, não que não seja crime quando envolve adulto, mas aí são crimes ainda mais sérios, né? E aí a gente vai até para uma outra cenário. Mas dentro da parte de maior, né? Estamos falando de 18 mais. O que a gente pede de imediato é a retirada dessas imagens. Resolvendo essa questão da retirada das imagens, porque a pessoa não pode ser exposta, aí sim, aí a gente vai atrás da questão da indenização. Por quê? Porque uma pessoa, obviamente, que tem uma imagem vazada, que tem uma imagem divulgada de forma indevida, vai sofrer diversos abalos, certo? Eu acho que nós, até aqui, nós como mulheres, acho que a gente não consegue nem imaginar o que é... Não é? O desespero que deve ser nos vermos, né, de uma maneira íntima. Eu acho que se a gente de biquíni muitas vezes se sente insegura, né, de ver, né? Até porque dá para pegar as imagens hoje e mexer, né? Isso dá para pegar a imagem e mexer, dá para pegar a imagem nossa de roupa e mexer. Imagina uma imagem de biquíni, imagem de uma...
Exatamente. Doutora Mariana, eu quero agradecer porque, né, essa agência Educa teriam mais perguntas e já sabemos que ela vai ter que voltar com a gente, mas como ela é do time Serve Corp, né? Ela é do time. Ela vai vir com a gente mais vezes. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Pode me procurar no meu Instagram ou no Instagram do escritório, por e-mail, WhatsApp. A gente sempre está lá no escritório atendendo. Doutora Mariana e doutora Paula, fala pra gente como as informações. Nosso e-mail é mariana@brbelo.com.br ou paula@brbelo.com.br, final LAW. E o nosso Instagram, brb.lo. Quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso e quero pedir a Ele que me permita continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!